Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Estamos de volta com o Justiça na Tarde, já na sua segunda hora. Muito obrigado a você que permanece sintonizado na 104,7 FM, também nos acompanhando no satélite e pela internet. Muito obrigado pela sua sintonia. Você pode interagir conosco neste telefone 61-3217-3974 ou, se quiser, também pode fazer o encaminhamento da sua mensagem neste endereço justica.tarde@stf.jus.br. Temos também outro, o twitter.com/Rádio Justica. Bom, o assunto que nós estamos hoje a abordar, e na primeira hora nós trouxemos aqui as primeiras participações e vamos continuar conversando com os nossos convidados, está relacionado com a medida provisória chamada de proteção do emprego, onde, resumindo, pode haver, quer dizer, a medida provisória permite que tanto o empregado como o empregador, através de um acordo, possa ser reduzida a jornada de trabalho, como também o salário. E é nesse sentido que nós estamos a conversar com os nossos convidados, acima de tudo, sobre a questão de legislação, de legalidade. Daí nós vamos agora conversar com o doutor Eduardo Galvão, ele que é advogado, mestre em Direito e professor do curso de pós-graduação em Relações Governamentais e Políticas Públicas. Doutor Eduardo Galvão, os cumprimentos da emissora e os agradecimentos pela atenção, tá bem? Boa tarde, Walter. É um prazer falar contigo com os ouvintes da rádio. Muito obrigado ao senhor. Primeiro, gostaria que o senhor nos trouxesse a visão do senhor sobre essa iniciativa, doutor Eduardo. Olha, Walter, essa medida que foi publicada aí pelo governo, ela representa um sinal positivo, mas ela não resolve o problema, tá? Isso porque o que acontece é que as empresas brasileiras, elas já vinham sofrendo com a desaceleração da atividade econômica. E o que o governo fez no ano passado, uma medida que o governo tomou, foi de desonerar a folha de pagamentos, né? Então, a contribuição do INSS, que era paga a alíquota de 20% sobre a folha, ela passou a ser paga a alíquota de 1% sobre o faturamento, né? Então, a empresa ela paga a contribuição se ela faturar. Se ela não faturar, ela não tem que pagar a contribuição, né? Isso representou uma medida positiva para as empresas, porque transforma um custo fixo num custo variável, né? Então, as empresas refizeram no ano passado o seu planejamento financeiro para a partir de 2015, com base nessa nova regra que dava aí mais um fôlego para elas aguentarem esse momento de crise, né? Então, em março de 2015, o governo apresentou um novo projeto de lei, que já foi aprovado na Câmara, que volta ao sistema antigo de contribuição. Então, a empresa que já estava com atividade ociosa não estava vendendo, mesmo assim ela vai ter que continuar pagando 20% de contribuição sobre a folha, tá? Então, o que o governo fez agora com essa nova medida provisória de proteção ao emprego é de dar a possibilidade de se reduzir a jornada de trabalho com redução proporcional do salário do empregado, né? Então, se eu tenho na minha empresa uma ociosidade de até 30%, eu posso ter uma redução de até 30% da jornada de trabalho. Isso reduz o custo da empresa, até mesmo porque a diferença de salário ela vai ser parcialmente compensada com recursos do FAT. Então, é como se você tivesse aí um paciente que está na UTI e você dá para ele uma máscara de oxigênio para ele aguentar aí mais um período até que você cure ele, né? Só que isso não resolve o problema. Essa medida, ela dá um fôlego para as empresas que têm a perspectiva de retomar a sua atividade no curto e médio prazo. Mas as empresas que não têm essa perspectiva até um médio prazo, elas vão demitir, tá? Como a grande parte das empresas no Brasil são de pequenas e médias empresas e não tem essa perspectiva, a medida ameniza, mas ela não resolve o problema. Então, eu não vejo vantagem no programa de proteção ao emprego. A desoneração da folha de pagamentos, ela pode ser uma medida de resultados muito mais eficientes na manutenção do emprego, tá? Bom,
mas então por que representa um sinal positivo? Representa um sinal positivo porque o governo agora sinaliza a possibilidade de se discutir a flexibilização das normas de trabalho. O Brasil precisa de modelos mais modernos de regulação das relações trabalhistas. Mas, volto a repetir, a medida, ela não resolve o problema. Quer dizer, quando o senhor nos chama aqui a atenção, né, de que essa medida, de certa forma, é um aceno do governo para a flexibilização, né, do trabalho, quando nós temos aí no nosso Congresso Nacional uma reforma trabalhista que, de alguma forma, já perdura por mais de uma década, sem que o assunto, portanto, avance. Diante desse sinal, essa questão pode evoluir, ou seja, realmente aprofundar no debate no campo da flexibilização das leis trabalhistas, doutor Eduardo? Acredito que sim. Acredito que essa crise econômica e essa paralisação da atividade econômica, ela tem sido um motivador para a rediscussão e para a recolocação na agenda de vários assuntos da legislação brasileira, não só na parte trabalhista, mas na parte tributária, na parte política, para que se avance nessas discussões. A crise está representando para o Brasil uma motivação para a recolocação na pauta de assuntos que são cruciais, são fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. Só que nós já tivemos crises semelhantes ou até piores do que a que estamos a viver. E pelo que eu me lembre, não se reduziu o salário, muito menos aí a jornada de trabalho, em que pese que são expedientes que estão na nossa Constituição. Quer dizer, para chegar a essa conclusão, como é que a gente pode compreender, acima de tudo, quando não são todas as categorias que podem buscar esse expediente, doutor Eduardo? De fato. Nós passamos por outras crises e as medidas que foram tomadas nas respectivas épocas, elas atenderam às necessidades caso a caso de cada crise, né? E de toda forma, essa situação ela foi se acumulando. E agora o que a gente tem nessa crise é também reflexo do que já houve no passado, né? Então, algumas modificações que à época as respectivas épocas foram feitas, hoje elas não se mostram eficazes. Então, isso motiva a sociedade a buscar outras soluções para essa crise. Soluções diferentes das soluções que foram dadas nos outros momentos de crise. Quer dizer, o tempo de 6 meses, prorrogados por mais 6 meses, para a empresa estar aí neste programa, é um tempo suficiente para a empresa realmente mostrar, ou pelo menos recuperar as suas forças e continuar, de alguma maneira, assegurando a vaga de trabalho, que esse é um dos principais sentidos, ou seja, não demitir, doutor Eduardo? Não, porque o problema principal é a perda de investimento no país, tá? Isso por conta de conjuntura econômica e por falta de um ambiente jurídico que dê uma segurança para o investidor aplicar o dinheiro aqui no Brasil, né? Nós não temos um ambiente favorável, nem jurídica, nem economicamente. Tá? Então, como o investimento não vem para cá, nós precisamos que esse ambiente ele se torne novamente atrativo para que o investimento volte. E isso não vai acontecer no curto e médio prazo. Onde a gente mais vê demissões hoje são nos setores automobilísticos, de construção civil, de bens de capital. São setores intensivos que dependem muito de capital. E isso não vai acontecer no curto e no médio prazo. Então, como eu te falei, as empresas que não têm essa perspectiva de retomada da atividade econômica no curto e médio prazo, por dependerem do capital, elas vão continuar emitindo. Porque para ela poder realmente ganhar fôlego, ela tem que continuar produzindo, depois de ter realmente aí condições de investir, e na outra ponta ter ali o interesse do consumidor, né? Porque se isso não acontecer, me parece que fica complicado, né? Nesse período, como o senhor muito bem explicou, de um ano, de realmente recuperar as forças, né, doutor Eduardo? Realmente, as empresas não estão produzindo, logo não estão vendendo, não estão vendendo, logo não estão produzindo, né? E mantendo
os seus custos fixos. O custo da contribuição vai voltar a ser um custo fixo para a empresa a partir do momento que a medida for aprovada no Senado Federal, o que deve acontecer logo. Né? Então, a empresa não está faturando e está tendo que custear uma folha de pagamento muito cara. Então, não vejo no curto prazo uma solução para isso a partir dessa medida.